Um beijo carinhoso para todas as mulheres que estão acompanhando a nossa programação, que inclusive a programação é voltada para todas as mulheres. Elas têm o poder mesmo, viu, Cid Soares? Exatamente. E é legal, né, que a Rádio Difusora e a Band News, duas emissoras maravilhosas, estão abraçando essa causa tão delicada e tão forte, né? São mais de 60 conteúdos, tem entrevistas na programação das duas emissoras, podcast, reportagens, histórias que inspiram, né? Porque cada mulher carrega uma trajetória de força, coragem e de superação. Bom, e a nossa conversa de hoje é com Simone Mendes, psicóloga e palestrante. A nossa entrevista aqui no Baião de Dois começa agora. A Simone é manauara, já esteve aqui com a gente, psicóloga clínica também. Uau! 15 anos de experiência no cuidado de saúde emocional e no acompanhamento de pessoas que enfrentam desafios psicológicos e relacionados ao dia a dia. Ao longo da sua trajetória, ela tem ajudado pessoas a compreender, a lidar melhor com questões emocionais, especialmente ansiedade, crises emocionais e dificuldades nos relacionamentos. Simone também é atleta, essa aqui eu não sabia, Simone, é o que me deixou curioso. Sabia que você era atleta de Muay Thai, é mãe do Samuel e da Julinha, Sim, e agora a gente vai bater um papo com você. Tudo certo? tudo Não sabia certo. dessa história do Muay Thai. Sim, eu tô praticando Muay Thai tem um ano. É? Tô começando, tô gostando muito. Um ano não tá começando não, cara. Um ano você já tá bem no negócio. Ainda tenho muito a aprender, mas de fato, você ter algo em que você se identifica, um hobby, uma atividade física, uma prática, você melhora como um todo, não só o físico, mas o emocional. Então, assim, é imprescindível hoje você ter uma prática de atividade física, um hobby, para que você possa dar conta das demandas atuais. Acho que você falou a palavra-chave, hobby. Se for ter o esporte, eu, por exemplo, não vou mais conseguir praticar esporte se não for por hobby. Eu tô com uma certa resistência para isso, entende? Academia, essas coisas e tal. Eu entendo você porque eu passei Aham. justamente por isso. Eu resisti muitos anos até conseguir me encontrar. E não foi por falta de tentativa, mas eu não conseguia passar de 2 meses numa prática. A gente consegue, né? E aí, o Muay Thai, tô há um ano, então eu acredito que eu consegui superar essa dificuldade. Ai, que você continue. Então, Eita, Mar, vem pra cá, mano. então quer dizer que a prática esportiva também faz parte da sua vida? E nesse caso do Muay Thai, de que forma o esporte tem contribuído para o equilíbrio assim, emocional, para o fortalecimento da autoestima das mulheres, doutora? Boa tarde. Boa tarde. Olha, você praticar, cuidar do seu corpo, fazer qualquer atividade que faça com que você olhe mais para você, desenvolva o seu amor próprio, o seu autocuidado, é fundamental para nosso pilar, para nossa estrutura. Eu agradeço a Deus em primeiro lugar, né, a fé que eu tenho para fazer as coisas funcionarem na minha vida. E, em segundo lugar, eu agradeço a prática de atividade física como esse esporte, né? Que eu passei por situações, passei por demandas críticas, que eu tenho absoluta certeza que se eu não estivesse praticando esse esporte, eu não teria dado conta, eu provavelmente teria quebrado. Mas você também tem um lado de espiritualidade muito, muito forte, muito presente. Como é que é isso aí? Sim, eu acredito em Deus e eu recorro constantemente à prática da oração. Então, eu sou uma pessoa que toda e qualquer tomada de decisão, todo e qualquer entendimento, até mesmo nos acompanhamentos que eu faço, eu consulto a Deus. Porque eu entendo que eu não sei tudo, eu não conheço tudo, eu não vou saber dar conta de tudo. E, diante da fé, do meu olhar, de entender que existe um Deus que sabe todas as coisas, é onipotente, onipresente, onisciente, ele já viu o futuro e ele já sabe qual é o caminho. Então, eu não preciso perder tanto tempo, eu posso consultar aquele que já tem a resposta final. Nossa. Então, eu tendo essa capacitação vindo dele, eu atribuo o sucesso desses resultados a esse entendimento, a essa busca, né, de você trazer Deus para o processo. Não necessariamente religião, tratar de religião, discutir religião com o paciente, mas só dele saber que eu oro por ele, isso já contribui muito com a melhora. Ele sabe que tem alguém intercedendo, sabe que tem alguém que se importa para além daquele momento, né? E isso faz com que as pessoas desenvolvam
outros aspectos que foge a uma questão apenas de estrutura física ou mental. Por exemplo, resiliência. A fé, eu vejo que a fé ela contribui muito para que você saiba lidar com luto, para que você saiba lidar com momentos de dor, com momentos de frustração e situações que estão totalmente fora do seu controle, porque a verdade é que nada está no nosso controle. Então, quando você entende que você pode contar com algo maior para cuidar daquela situação, você descansa mais. E a gente fica lutando, né, com essa coisa de querer ter controle sobre tudo e todos, e é por isso que a gente adoece, porque não é possível ter esse controle. A única coisa que a gente pode é trabalhar os nossos pensamentos, e já é difícil a gente gerenciar os nossos pensamentos, ainda mais o sentimento e o comportamento do outro que foge totalmente à nossa orçada. Então, o que eu entendi que a fé, além de libertar, ela também te dá leveza. Sim, ela desenvolve e muito os seus aspectos emocionais, desenvolvendo não só uma inteligência emocional, mas eu chamo de uma inteligência espiritual, que é essa capacidade de entender, não preciso me preocupar com isso, eu não preciso saber tudo sobre o meu futuro, eu preciso apenas ter fé de que, de um jeito ou de outro, eu estou sendo amparada por algo maior e as coisas vão dar certo no final. Não sei de que forma, não sei de que maneira, mas as coisas vão contribuir. É saber administrar os sentimentos, né? Isso. Organizar ali, É tudinho saber o se que você encaixando. carrega e o que você entrega. Eu ia até perguntar, era até uma pergunta cômica, assim, o psicólogo precisa de outro psicólogo, mas já foi respondido, né? Ela tem Deus como o centro de tudo, Não, e mas então precisa. você tá no mesmo time que eu, porque sem Deus, meu filho, não vai não, viu? Vai por mim. Olha, eu fico pensando aqui, né, com os meus botões, uma pergunta que eu tinha para te fazer, que eu acho que cabe em qualquer entrevista, mas acho que aqui em especial. Uma pessoa que te vê, eu te vejo sempre no palco, palestrando, já conversamos muito, eu tive a oportunidade de conversar com você aqui na rádio. Enfim, a gente conhece um pouco da tua história, mas eu acho que quem te enxerga acha que a vida da gente é só flores, ninguém sabe o piano que se carrega para chegar onde se está. Quais são as dificuldades, Simone, que você enfrentou para chegar até aqui? Eita, ela fez uma carinha de que, nossa, não sei nem por onde começar. Assim. Eita, me pegou forte agora. A gente costuma ouvir muito, né? Mas quando a gente se sente ouvida, mexe um pouquinho diferente. Eu sei que hoje o espaço é para isso mesmo. É uma oportunidade de eu contar esse lado que talvez ninguém sabe, ninguém conhece. A luta é muito grande, né? Eu sou mãe. E eu tenho 2 filhos. E quando você é mãe solo, e você tem que cuidar da carreira, você tem que cuidar dos filhos, você tem que ser bonita, você tem que ter saúde, você tem que ter disponibilidade, você tem que ter energia, você tem que estar sempre performando, você não pode parar de estudar, você tem que continuar se desenvolvendo, porque quando nós cuidamos de pessoas, quando nós estudamos a mente, tem que estar sempre se atualizando, não é possível parar, porque cada vez mais os estudos mostram coisas novas, evidências novas, entendimentos novos, e as pessoas estão sempre em processo de transformação. Então, a gente não pode parar de estudar, a gente tem que estar sempre se atualizando. E aí você tem que cuidar de várias atividades ao mesmo tempo. E como ser humano, nós não somos uma máquina, então, naturalmente, a gente trinca, né? A gente quebra, a gente sente o peso, a gente sente a cobrança. E quando você desempenha um papel que é de cuidar, fica subentendido que você não pode quebrar. Fica subentendido que você não pode sofrer, que você não pode chorar, que você não pode sentir, que você não pode se emocionar. E essa não sou eu, né? Eu sou uma pessoa que realmente eu sinto e sinto tudo, e sinto com muito, e faço questão de sentir, porque é a habilidade de sentir que faz com que a gente compreenda o que o outro está passando, que nos dá a empatia, que nos habilita a realmente compreender o universo daquele ser humano sem julgar, porque eu estou sentindo a dor, eu estou sentindo o que ele está vivenciando.
Só que a gente vai aprendendo no ambiente clínico a saber sentir sem estar mais vulnerável que o próprio paciente, porque se eu estiver mais vulnerável que ele, eu não posso ajudá-lo, né? Mas no dia a dia, voltando para o nosso universo, a gente sente muito. E é por isso que, respondendo a sua pergunta, o psicólogo precisa de tratamento, com certeza. É o que mais precisa. Porque se eu não estiver bem, eu não consigo ajudar as pessoas a sair daquela situação, né? Então, tem que estar forte para poder puxar. As pessoas da área médica, eu posso estar errado, pode ser até um equívoco meu, mas eu penso assim, e você me corrija se eu estiver errado. Me parece que vocês são meio que esponjas, né? Eu ia perguntar isso. Vivem ali o problema de todo mundo, como assim também faz o advogado, né? Vive e respira o problema dos Os outros, médicos. mas se tem essa carga que você vai levar, não tem como fugir disso, né? Não. Pesa e tende a somatizar no corpo, tende a somatizar na mente. E é por isso que nós precisamos ter Válvulas de estratégias. escape. E aí, por isso que eu atribuo muito à luta, essa força, essa resiliência, essa resistência à dor. Porque a dor é inerente, a gente vai senti-la em algum momento da vida. Porém, ela não precisa nos destruir, ela não precisa nos aniquilar. Se você souber lidar e aprender o que tem que aprender com essa dor, ela vai te forjar e desenvolver em você uma força que talvez nem você sabia que estava lá, até você ter que lidar com aquela situação. Presente. Aqui, ó. Doutora, primeiro, mais uma vez, é uma honra ter você aqui, representando nós, mulheres, com todo esse talento e com toda essa força, né? Porque a gente sabe do seu currículo aqui, é bonito, é maravilhoso, mas quando você fala, fica mais inspirador. E o Baião de Dois está sempre de portas abertas. Agora eu posso fazer, não sei se o Cid me permite, uma pergunta pessoal. Eu perdi minha filha, minha bebê, agora recente, né, dia 23 de fevereiro, e assim, por negligência médica, mas não é o caso aqui. Eu falo da dor, do luto, porque é muito difícil. O luto, eu sempre soube que é um dia de cada vez. Mas quando a gente vive isso, é diferente só de falar. Ah, o luto é um dia de cada vez, é bonitinho, você coloca umas aspas ali, posta nas redes sociais. Mas você vivenciar isso é pesado. O fardo é pesado. E assim, como é que eu posso administrar isso? É uma pergunta minha, desculpa, estou tirando a casquinha aqui do Baião. Como é que eu posso administrar isso? Porque assim, eu venho bonitinha para cá para a rádio, eu falo bonitinho com os ouvintes, eu leio meu script, mas quando eu chego em casa eu choro todos os dias. Isso é uma coisa que eu estou abrindo meu coração. Não é fácil manter o sorriso, a maquiagem, o salto, a pose. Em casa tudo desaba. É verdade. Eu quero te dizer que tá tudo bem você chorar e viver esse luto. E mesmo que o mundo faça com que a gente não possa parar. É como se hoje a nossa dinâmica de vida, e principalmente da mulher, é você ter que trocar o pneu do carro andando. Não dá nem mais para parar o carro para você poder fazer a troca. Você tem que ter essa habilidade de fazer as coisas acontecer sem parar. E é o que você está fazendo. Você tem que continuar. Você tem que desempenhar os seus papéis. Porém, uma parte de você pede que você seja carregado no colo, que você viva esse luto, que você possa elaborar tudo isso. E está muito recente. Então, vai levar um tempinho, sim. Não precisa ser anos. Mas, com certeza, você está vivendo o que precisa ser vivido. É colocar para fora a sua dor, é conversar com ela, é aprender com ela e entender o que ela está exigindo de você agora, que é essa atenção. Que em algum momento você precisa dar essa atenção e que está sendo nos momentos que você chega em casa. Claro que quando eu divido isso com alguém, fica mais leve. Porque muitas de nós, às vezes, queremos dar conta de tudo sozinhas. Né? A gente acha que o outro não vai entender o que nós estamos passando. E, às vezes, até quando a gente tenta conversar, a gente não se sente escutada muitas vezes. Às vezes são palavras prontas, são algumas coisas assim, que são palavras de força, que é com boa intenção,
Mas muitas vezes não é o que a gente está precisando naquele momento. Sabe uma coisa? Era para ser cômico, mas a gente, mulher, a gente tem tanta coisa para fazer e eu tenho mais 2 filhos. E aí eu ia chorar. Sabe aquele momento que eu dizia assim, meu Deus do céu, for understand. Aí meu filho, mãe, tô com fome. Entendeu? Não dá para parar Eu nem disse para assim, chorar. eu ia chorar, mas não tenho tempo. Meu Ah, filho, o outro tá chamando A pra vida de comer. vocês já é uma dificuldade por si só, né? Porque esse papel de mãe, e eu sei por causa da minha esposa, é um papel muito difícil. A dedicação para a educação dessas crianças, ela é primordial, principalmente na primeira idade, né? Para dar sequência numa vida muito mais reta, muito mais segura. Então vocês precisam realmente habilitar o filho de vocês, os filhos de vocês, a serem pessoas melhores. E tem que dar o melhor de vocês também. Então, eu queria até que você deixasse, antes de finalizarmos essa conversa, uma mensagem direta para essas mulheres que passam por essas dificuldades que vocês atravessam hoje, que não é fácil dividir entre o talento, né, de vir fazer o seu trabalho, ganhar o seu dinheiro, estudar, porque não dá para parar de estudar. Quem para de estudar, acabou. Aliás, você falava aqui agora há pouco, vou até aproveitar já, do lance da transformação que a pessoa tem que ter, a mudança do dia a dia. Eu me lembrei do Nietzsche, que eu falava outro dia com o Mêncio, tem uma metáfora de Nietzsche, eu posso até não saber toda ela direitinho, mas é sobre a serpente. Ele fala que a serpente, se ela não muda de pele, ela morre. E assim são as pessoas. Se você não muda, você apodrece. Você tem que se dar ao direito de mudar, de entender como uma coisa que você não concorda, você bater o pé, achar que aquilo ali é o certo, mas você enxerga em outros momentos que você não estava tão certo. Você tem que dar o braço ao texto, você tem que mudar. Sim. E se você não faz isso, você começa a morrer um pouco. Sim, a vida em algum momento vai nos confrontar e nos instigar a essa mudança. Pode ser com muita dor, ou pode ser realmente você se abrindo e se permitindo buscar esse autoconhecimento. Então, quando você busca pelo autoconhecimento, você acelera um processo de transformação que talvez pelo processo natural você levaria anos. E é isso que muitas vezes as pessoas têm dificuldade de entender, do poder do cuidado da mente, do poder de você se permitir viver um processo de análise, de psicoterapia, de conversar com um profissional da mente, porque as pessoas associam isso a apenas um processo de adoecimento severo. Ah, eu não sou doido, eu não tenho problemas, eu não preciso disso, eu não tenho necessidade. Porém, esse é o profissional que ele vai trazer ferramentas para fazer com que você enxergue aspectos em você que, para você, está num ponto cego. É muito mais fácil a gente enxergar o outro, o funcionamento do outro, do que como nós estamos funcionando no ambiente. Sem o feedback do outro, eu não tenho como crescer. Se você não me disser, Simone, isso aqui não ficou legal, na próxima vez faz dessa maneira, vai ser muito mais efetivo, vai ser algo que vai te ajudar bastante. Então, se eu não tiver essa abertura, poxa, Cid, muito obrigada, minha amiga, porque se você não tivesse me falado isso, eu nunca tinha me tocado, que eu estava transparecendo, eu estava comunicando isso. E, às vezes, as pessoas não estão abertas a isso. Elas entendem que um feedback, um direcionamento de vida, você está se metendo, ou que você não sabe, não que é melhor para ela. E na psicoterapia é um ambiente onde você vai ter ali a ética, a privacidade do seu conteúdo e um ambiente seguro para você poder se colocar nesse papel, nesse lugar de aprender, de entender, de me colocar até mesmo vulnerável para crescer, né? Então, quando as pessoas entendem isso, de fato, esse processo de transformação, ele vem de uma forma e acontece muito rápido, Cid. Às vezes é um pequeno ajuste que você precisa fazer na sua vida, que você não sabia que aquilo estava te impedindo de se desenvolver. Às vezes um bloqueio emocional, um trauma que você carrega, uma forma de aprendizado que você recebeu dos seus pais na infância e que você está repetindo por crença limitante. Enfim, às vezes tem pessoas que um pequeno ajuste faz total diferença nos resultados de vida dela. Seria como a história do diamante, E isso mesmo. que é precioso,
mas que precisa ser lapidado para que possa mostrar o seu brilho, né? Agora, nas lentes de sol, pode ser, Sol, a nossa mensagem? Com a campanha Elas Têm o Poder 2026, que tem o apoio de Eneva, Segurança Energética gerando oportunidades e Manaus Ambiental para transformar o saneamento, tem que fazer ali, nas lentes de sol. Diga para a gente, para encerrar, dentro da proposta da campanha Elas Têm o Poder, que mensagem a senhora deixaria para as mulheres que estão ouvindo o Baião de Dois sobre o autocuidado, a saúde emocional principalmente, a importância de buscar o necessário? Não se abandone. É muito comum que as mulheres queiram abraçar todo mundo, cuidar de todos, cuida do esposo, cuida dos filhos, cuida da casa, enfim, cuida dos familiares, dos amigos, né? E atribui a si que fazendo esse papel já é o suficiente para estar bem, porque vai ser amada, vai ser valorizada, vai ser reconhecida. E por incrível que pareça, 90% dos casos não é isso que acontece. Você acaba se tornando escrava daquele funcionamento e no final você continua indo para a cama se sentindo vazia, não se sentindo olhada. E muitas vezes você nem gosta do que você está vendo no espelho porque simplesmente você se abandonou. E a gente se abandona esperando que o outro nos ofereça aquele olhar, nos ofereça aquela motivação para que a gente possa estar bonita, para que a gente possa estar feliz, para que a gente possa se cuidar. É o outro que nos conduz e, na verdade, não é assim que funciona. Se não for a gente mesma a nos olhar com o mesmo amor que às vezes a gente olha para os outros e tomar a decisão de nos colocar na parte de frente da fila da vida, se a gente ficar sempre cedendo lugar para os outros, nunca chega a nossa hora. E o tempo passa, e o que fica é a frustração, a insatisfação, a melancolia, o olhar triste, né? E aquele brilho que é natural do feminino, que só a mulher tem a capacidade de ter, ele vai se perdendo. Mas nunca é tarde para você recomeçar, nunca é tarde para você buscar se olhar com mais amor. Mas isso vem de práticas, isso vem de direcionamentos, isso vem de coisas que você começa a introduzir na sua vida. E também vem de você se priorizar. Não, assim como eu dedico tempo aos meus filhos, porque eu os amo, ao meu marido, à casa, aos estudos, à carreira, eu também posso dedicar tempo para mim, porque eu me amo e eu também sou parte importante, fundamental nesse desenvolvimento. Eu não posso oferecer para o outro aquilo que eu não tenho. Né? Ué, a gente Sem só fica. palavras. Porque é uma conversa muito boa. Maravilhoso. Aliás, a próxima conversa que a gente vai ter aqui vai ser com os filhos dela. Eu quero saber como é que é ser filho de um psicólogo. Eu nunca tirei tanta casquinha de um entrevistado como hoje, gente. Mas É hoje foi sério. bom. Foi uma Bom. consulta assim, sabe? Eu tô me sentindo muito bem perto de você, de Ai, verdade. fico muito feliz. Te agradecer muito pelo teu tempo, que eu sei que é muito corrido, né? A agenda tomadíssima. Mas a gente vai voltar a se encontrar aqui mesmo no Baião. A gente vai combinar aí para vir falar também de outros assuntos. Simone, muitíssimo E obrigado. as Conte redes comigo. sociais também, Sim. como é que Claro. te encontra nas redes sociais? Sim, as redes sociais é doutorasimone.mendes. E aí lá você pode mandar uma mensagem no privado, como está sendo mostrado aí para vocês. E eu vou ter o maior prazer e a satisfação de tirar toda e qualquer dúvida do ouvinte da difusora. Perfeito. E você vai voltar aqui no nosso Vai. Baião, Claro. pelo amor de Combinadíssimo. Deus. Muitíssimo obrigado mais uma vez. A gente vai de música, né, para encerrar aqui a nossa conversinha. E claro, daqui a pouquinho tem surpresa para você.